Muito boa noite a todos os meus queridos irmãos. Muito obrigado e agradecemos ao nosso Deus o louvor, a possibilidade de podermos louvá-lo, pelo louvor também que nos foi trazido esta noite através deste cântico. Meus queridos, que bom podermos estar aqui. Eu sei também que do outro lado desta câmara estão outras pessoas, outros irmãos, outros amigos também conosco. Eu fui espreitar o Facebook da igreja e pude ver que as reuniões de domingo são visualizadas por várias dezenas de pessoas. E eu fico particularmente grato ao Senhor e muito feliz por isso. Meus queridos, hoje vamos falar, ou continuar a falar de Jesus, o Eu Sou. Aquele que não tem nem princípio nem fim, é eterno, é o Alfa e o Ômega, Ele é o Eu Sou. E hoje baseamos o nosso tema exatamente no texto do capítulo 11 de João, o versículo 25. Portanto, o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Aqueles que puderem, quiserem acompanhar nas suas Bíblias, então Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É interessante. Vamos enquadrar-nos exatamente no contexto desta palavra dirigida a Marta. Dirigida a Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus encontrava-se num lugar, não sabemos exatamente onde, mas ainda distante de Betânia. Betânia era a cidade onde residiam três grandes amigos de Jesus. Lázaro, também as suas duas irmãs, Maria e Marta. E Jesus, naquele lugar onde estava, ele recebe uma notícia que certamente o deixaria muito preocupado. A notícia de que o seu grande amigo Lázaro, irmão de Maria e Marta, estava gravemente enfermo. O que seria de esperar? Que imediatamente Jesus saísse dali onde estava e fosse a Betânia ao encontro de Lázaro para o restabelecer, para o curar. Jesus tivera já realizado milagres, curas, deu a vista aos cegos, curou paralíticos, doentes de toda a espécie de enfermidade. E então era de esperar que realmente Jesus, e porque era um grande amigo de Lázaro, fosse de imediato até Betânia para poder socorrer, para poder atender ao seu amigo. Mas a verdade é que isso não aconteceu. Jesus permaneceu ainda naquele lugar onde estava 2 dias. 2 dias. E ao final desses 2 dias, então Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, eu preciso de ir a Betânia, ao encontro do meu amigo Lázaro. E agora os discípulos vão procurar impedir Jesus de ir até Betânia. E vão lembrá-lo daquilo que acontecera, como ele praticamente ou quase foi apedrejado. Teve que sair dali porque a sua vida estava em perigo. E agora os discípulos diziam: não, tu já te esqueceste que realmente quase foste apedrejado ali e agora vais voltar para lá. Mas Jesus estava firmemente decidido a ir a Betânia ao encontro do seu amigo
que estava enfermo. E então houve um dos discípulos que disse: bom, então se ele vai, nós também vamos. E vamos para morrer com ele. E vamos para morrer com ele. Bom, nós sabemos o que aconteceu. A viagem até Betânia demorou ainda algum tempo, talvez uns 2 dias. E quando Jesus está a chegar a Betânia, ele recebe a notícia de que Lázaro tinha falecido. Lázaro tinha morrido. É interessante. Jesus, quando chegou ao sepulcro de Lázaro, este já estava morto há 4 dias. E a Bíblia diz até que cheirava mal o seu corpo. Mas vamos ver aqui a reação de 2 pessoas quando Jesus ali chega a Betânia. Exatamente a reação das 2 irmãs, Marta e Maria. A primeira que falou com Jesus foi Marta. Marta era uma mulher bastante pragmática, muito objetiva, muito prática. Nós nos lembramos daquela situação quando Maria estava aos pés de Jesus para ouvir Jesus, para ouvir a sua palavra, e Marta estava atarefada, ansiosa, afadigada com as lides da casa, e Marta repreende a sua irmã. Esta era próprio de Marta, era a sua natureza. Ela era uma mulher muito prática, ela gostava de ver as coisas todas no seu lugar, e então ela não podia perder tempo. E achou que a sua irmã estava realmente ali a perder tempo. E Jesus teve que a repreender. E disse: Marta, Marta, tu andas ansiosa e afadigada. No entanto, a tua irmã escolheu a melhor parte. Escolheu a melhor parte. Meus queridos, assim era Marta. Mas reparem na reação de Marta quando Jesus chega a Betânia. Vamos ao capítulo 11, mesmo capítulo 11 de João, e vamos ler agora os versículos 20 e até 22. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Imediatamente, Marta sai ao encontro de Jesus. É provável, e nós vamos pensar dessa maneira quando lermos um texto mais adiante, um versículo mais adiante, é provável que Maria nem se apercebesse de que Jesus já tinha chegado. Marta foi informada de que realmente Jesus já tinha chegado a Betânia. E então, mal Marta soube disso, ela sai imediatamente ao encontro de Jesus. E quando encontra Jesus, ela diz ao Senhor: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Bom, nós podemos interpretar isto de 2 formas ou mais. Podemos interpretar as palavras de Marta como uma censura a Jesus. Olha, Senhor, por que é que tu demoraste? Porquê? Agora não há nada a fazer. O meu irmão está morto. Se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Mas também podemos interpretar de outra maneira. Porque Marta, logo a seguir, e lemos isso no versículo 22, ela diz: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. O que é que Marta aqui está a dizer? Ela está a dizer: Senhor, eu creio que tu tens poder para ressuscitar, tu tens poder para trazer o meu irmão de volta. E nós sabemos, Jesus responde a Marta: olha, teu irmão, sim, há de ressuscitar.
E Marta responde como devia responder: sim, Senhor, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Agora, vamos observar então a reação de Maria. Maria, por tudo aquilo que sabemos dela e por alguns episódios que estão relatados na Bíblia, entre ela e o próprio Jesus, nós podemos perceber que era uma pessoa muito sensível. Muito sensível. E ela trazia no seu coração algo muito especial, uma profunda gratidão a Jesus. Nós nos lembramos daquele episódio em que Maria ungiu os pés de Jesus com o precioso unguento e com os seus cabelos limpava os pés de Jesus. Sim, Maria era uma pessoa bastante sensível, ela chorava, o seu coração estava cheio de gratidão por aquilo que Cristo tivera feito por ela, por Cristo a ter libertado do pecado, pela salvação que Jesus lhe oferecia. Nós sabemos que na altura da ressurreição de Cristo, Maria correu para o sepulcro à procura de Jesus. E aquela célebre frase de Maria, quando é interpelada pelo próprio Cristo, pensando que aquele que falava com ela era o hortelão, o guardião do jardim ou do cemitério. Levaram o meu Senhor. E por isso ela chorava. Levaram o meu Senhor. Bom, meus queridos, vamos ler agora os versículos, o capítulo 11, o mesmo capítulo 11, versículos 32 e 33. João, capítulo 11, versículos 32 e 33. Reparem, tendo, pois, Maria chegado ao encontro de Jesus e vendo-o, lançou-se a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela diz exatamente a mesma coisa que Marta. Mas há alguma diferença aqui? Há uma diferença. É que quando Maria profere estas palavras, ela lançou-se aos pés de Cristo. E mais, diz aqui que Jesus, versículo 33, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus foi tocado pelo sentimento de aflição daquela mulher. Era realmente uma mulher que sentia profundamente. Sabe, às vezes nós comparamos as duas irmãs, Maria e Marta, e às vezes pensamos que Maria era melhor que Marta. Não, meus queridos. Nenhuma era melhor que a outra. Eram duas filhas de Deus com personalidades bem diferentes. Mas ambas amavam o Senhor. E ambas correram para Jesus naquele dia em que Jesus se aproximou de Betânia, e correram com esperança no seu coração, porque sabiam que aquele que se dirigia para ali era aquele que tinha o poder para ressuscitar até os mortos. E por isso, Jesus chorou naquela ocasião. No versículo 35, se quisermos ler, dizem que este é o versículo mais pequeno que encontramos na Bíblia. Diz: Jesus chorou, perturbou-se em seu espírito, moveu-se em seu espírito, ao ver ali Maria aos seus pés, chorando, dizendo: Senhor, oh Senhor, se tu estivesses aqui, isto não teria acontecido, de certeza que o meu irmão não teria morrido. E Jesus chorou. E Jesus chora com todos aqueles que sofrem.
Jesus chora com aqueles que perdem os seus queridos. Jesus chora ao nosso lado, sim, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos a lutar, se calhar, até contra a vida e a morte. Jesus é aquele que vem ao encontro daqueles que estão aflitos, daqueles que estão desesperados. Ele demorou 2 dias antes de se lançar a caminho, mas antes Jesus tivera dito algo acerca da morte de Lázaro. Ele disse: não, isto não é para a morte, a sua doença não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado. E assim era. Bom, nós sabemos o que aconteceu. Este episódio é muitas vezes pregado na igreja, todos nós o conhecemos muito bem, e aquele momento em que Jesus vai até a sepultura onde Lázaro estava e manda que aquela pedra seja removida, e agora, olhando para dentro do sepulcro, Jesus em voz alta, ele bradou: Lázaro, 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 sai, sai. E aqui este é o grande mistério, não é? Lázaro de dentro da sepultura saiu. E todos aqueles que ali estavam ficaram pasmados, admirados. Este episódio passado em Betânia traz consigo a resposta de Deus à mais profunda e inquietante questão acerca da morte. Desde Gênesis 3:9, quando Deus fez aquela sentença, aquela declaração: porquanto tu és pó e em pó te tornarás, a morte tornou-se no mais terrível aguilhão para o homem. A morte aparece na Bíblia como ligada ao pecado. Porque no princípio Deus disse a Adão: no dia que comeres daquele fruto, no dia em que desobedeceres, então certamente morrerás. Certamente morrerás. A morte está relacionada com a desobediência, com o pecado. Bom, existem 2 enquadramentos bíblicos acerca da morte e da ressurreição. E vamos ver rapidamente esses 2 enquadramentos bíblicos. Primeiro, a morte física e a ressurreição física, da qual Jesus falou quando disse a respeito de Lázaro: Lázaro está morto. Primeiro Jesus tivera dito: olha, Lázaro, o nosso amigo dorme, o meu amigo dorme, e eu vou despertá-lo do sono. Mas depois, para que não ficassem dúvidas nenhuma na mente dos discípulos, Jesus declara mesmo e diz: não, Lázaro está morto. Mas Jesus diz também: mas eu vou despertá-lo, eu vou ressuscitá-lo. E na realidade assim Jesus fez, perante o assombro e o pasmo de todos aqueles que ali estavam naquele dia junto à sepultura de Lázaro. Jesus apresenta-se então como a solução para a morte física, porque todos aqueles que ali estavam não viram um espírito sair de uma tumba, mas viram exatamente uma pessoa a ressuscitar. Portanto, Jesus tem poder para ressuscitar. E estamos a falar da morte física. Por causa desse poder sobre a morte física, a vida e o ministério de Cristo, a partir dali, se já era difícil, passou a ser agora muito mais complicada. E porquê? Em primeiro lugar, multidões agora o seguiam por toda a parte. O que o povo queria era que realmente tivessem um líder como aquele que era capaz de ressuscitar mortos.
Depois dá-se a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e isso acaba por desagradar muito os líderes daquela época, os líderes seculares, mas também os líderes religiosos. Depois, as conspirações aumentam, as conspirações contra Jesus. Os fariseus procuravam várias formas para poderem levar Cristo prematuramente à morte. Jesus é então visto pelos homens como aquele que tem poder sobre a morte, que pode dar a vida, que pode ressuscitar alguém que já estava há 4 dias numa sepultura. O apóstolo Paulo não esteve presente na ressurreição de Lázaro, mas sabia o que tivera acontecido. E por isso, quando ele fala da morte física e da ressurreição física, ele, lá em 1 de Coríntios, eu convido-vos então a abrirem as vossas Bíblias, em 1 de Coríntios, no capítulo 15. 1 de Coríntios, capítulo 15, e vamos ler a partir do versículo 51 até o 55. Paulo está a falar da morte e da ressurreição. Ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. E Paulo está aqui a comparar a morte como Jesus a comparou a um sono. Nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Todos seremos transformados. Reparem, e isto é um mistério, porque Paulo começa por dizer: eis aqui vos digo um mistério. E o que é um mistério? O mistério é alguma coisa que nos ultrapassa. Nós não temos capacidade suficiente para perceber exatamente como é que é isto. Como é que é alguém que está morto e pode ressuscitar. E agora nós lemos no versículo 52... no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Paulo está a falar de quê? Da segunda vinda de Cristo. O dia das trombetas. O dia em que os anjos virão tocando ou a tocar trombetas. Milhões e milhões de anjos espalhados pelo céu, em redor deste mundo, tocando trombetas. E depois diz que ao soar a trombeta de Deus, então o quê? O que é que diz? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estamos vivos, seremos o quê? Transformados. Paulo está a falar de quê? Da morte física e da ressurreição. E quem? A trombeta de Deus. Mais uma vez aqui é manifestado o poder de Deus para ressuscitar os mortos. Ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão. Mas nós podemos ler então, a seguir no versículo 53, diz: porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, que isto é mortal se revista de imortalidade. Sim, é verdade, convém. Como é isto, não sabemos. E ele continua: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quem tem a vitória sobre a morte? É Deus, é Jesus. E no versículo 55, então, aqui está a pergunta, o inquietante desafio do Senhor: onde está a morte, teu aguilhão? O que é um aguilhão? Aguilhão é alguma coisa que prende, que acorrenta, que oprime. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno? Aqui o inferno é sepultura. Está traduzido por inferno. Mas é sepultura. Onde está, ó sepultura, a tua vitória? Quantas vezes nós ouvimos dizer: olha, ele foi para a sua casa, para a sua última casa. Não, meus queridos, aquela não é a nossa última casa. A nossa última casa está lá
Jesus foi preparar, ele disse: vou preparar-vos um lugar, ali está a nossa última casa, será aquela lá no céu. Não é? Porque esta sepultura foi vencida. Cristo tem o poder de ressuscitar e quando Ele vier, segundo o que lemos agora aqui, os mortos em Cristo irão ressuscitar. Meus queridos, Paulo baseava a sua convicção acerca da morte e da ressurreição precisamente nas palavras de Jesus dirigidas a Marta naquele dia em Betânia: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que tenha morrido, ou ainda que esteja morto, viverá. E também baseava a sua profunda convicção na ressurreição, na vitória sobre a morte física, pelo facto de Jesus ter Ele mesmo ressuscitado dos mortos. E nós baseamos também a nossa convicção na certeza da ressurreição no último dia, baseados em quê? Exatamente nestas coisas, na palavra de Jesus, quando Ele afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. E também no facto inegável de que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Paulo sabia, também por experiência própria, o que é estar morto e reviver. Há um episódio passado com Paulo, está lá registado em Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 7. Eu só vou lembrar esse episódio. Lembram-se de um rapaz chamado Eutico, que estava num terceiro andar a ouvir um discurso de Paulo que se prolongou por algumas horas. E diz que o menino, o rapaz, o Eutico, adormeceu e caiu. E diz a Bíblia que foi levantado morto. Foi levantado morto. E Paulo debruçou-se sobre aquele rapaz. E ele sentiu a vida voltar àquele coração, àquele corpo que estava morto. E Paulo sentiu aí o quê? O poder de Deus, o poder de Cristo. Sim, meus queridos. Sim, meus queridos. Bom, vamos ao segundo enquadramento. O segundo enquadramento, ou seja, a morte e a ressurreição espirituais. Ok? E vamos de novo ao mesmo texto, em 1 Coríntios, ao mesmo capítulo, ao capítulo 15. Mas agora então vamos ler os versículos, o versículo 56 e depois o 57. Reparem bem nas palavras do apóstolo Paulo. Ele diz: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é o quê? É a lei. A força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Portanto, Paulo está a falar do pecado como aquilo que oprime, como aquilo que aprisiona, ou seja, como um aguilhão que leva a quê? Que leva à morte. E por isso Paulo está aqui a falar no sentido espiritual da morte. A morte espiritual, que é, em primeiro lugar, produzida pelo pecado na vida da pessoa. E depois diz, a força do pecado é a lei. O que quer isto dizer? É que a lei nos condena. É porque pela lei nós vemos o pecado em nós. É verdade, a lei age exatamente como um espelho. Quando olhamos para o espelho, nós vemos lá, não matarás. Mas se eu sou um assassino, se eu mato, eu estou a ser acusado pela própria lei. Por isso, Paulo diz que a força do pecado é a lei. A lei mostra-nos a malignidade do pecado. Mas agora, vamos ler o versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre este terrível aguilhão, que é a morte espiritual, é possível através de Cristo. Porque Paulo diz,
Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala da vitória. E qual é essa vitória? É a vitória sobre o pecado. É a vitória sobre o pecado. Como sair vitorioso, então, do pecado? Por Cristo, diz Paulo. Somente por Cristo. Sabem, eu gosto muito de um texto que encontramos no livro de Efésios. Ele está no capítulo 2. Eu convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no capítulo 2 de Efésios. Vamos ler a partir do versículo 4. Vamos ler ponderadamente este maravilhoso texto. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo, Efésios 2, estou a ler o versículo 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Em primeiro lugar, Paulo está a exaltar a riqueza do amor de Deus. Deus é riquíssimo em misericórdia e Ele demonstrou pelo grande amor com que nos amou. Porque diz então que estando nós como mortos, em quê? Em ofensas. Isto é morte espiritual. Eu estou morto em ofensas e pecados, mas Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Esta é a ressurreição espiritual. É o Cristo que é capaz de ressuscitar aquele que está morto em ofensas e pecados e trazê-lo para uma nova vida, transformar a sua vida completamente. E no versículo 6, Paulo continua e diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, esta é a promessa de vida eterna para aqueles que são ressuscitados da morte do pecado, da morte espiritual, ou da condenação espiritual. No versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, nos séculos que se sucederiam, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E finalmente, no versículo 8, olhem só, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É o quê? É um dom de Deus. Assim como o homem não tem poder sobre a morte física, o homem também não tem poder sobre a morte espiritual. Quem pode apagar pecados? Quem pode perdoar pecados? Quem pode transformar uma vida pecaminosa numa nova vida? Quem pode dar um novo coração, um novo sentido para a vida? Sem dúvida, Jesus. Então, esta noite, nós concluímos. Quando Jesus nos diz hoje: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está a dizer-nos: eu tenho a solução para a morte física, sim, mas para ti, que estás morto em ofensas e pecados. Jesus tratou completamente do problema do pecado. Esse problema está tratado por Cristo. Jesus diz, eu posso mudar a tua vida, eu posso transformar o teu ser. Ainda que estejas morto espiritualmente, eu posso ressuscitar-te dessa morte, posso renovar a tua vida completamente. E Jesus faz então o convite aos seus filhos: vem a mim. Sentes-te cansado, oprimido pelo pecado? Se calhar pensas que a tua vida não tem mais solução. Se calhar tu pensas até que foste longe demais e agora não há como voltar. Aquele que um dia ressuscitou Lázaro, chamou Lázaro da tumba, é aquele que hoje também nos diz: vem a mim. Eu posso mudar a tua vida, eu posso mudar o teu coração. E eu desejo muito, queridos irmãos, que esta noite eu e vós possamos aceitar este convite de Jesus e possamos
lembrar-nos de que, afinal, Jesus não é qualquer um. Ele é aquele que nos diz: eu sou o grande Deus, eu sou a ressurreição e a vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos anime a prosseguirmos nesta carreira maravilhosa.